Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui nesse evento tão importante. Eu acho que eu vi a palestrante anterior falando, realmente planejar uma pesquisa, depois sistematizá-la e depois saber como vai utilizar é um grande desafio na academia. Então, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês para tentar contribuir de alguma forma. Vou sair um pouco, né, do planejamento do planejamento da pesquisa e nós vamos falar no pós. Como é que eu posso usar todo esse resultado de pesquisa? Além da minha defesa, além da minha defesa, da minha graduação, enfim, né, do mestrado, doutorado, como é que eu posso utilizar esses resultados, além de artigos e tudo mais, que isso a gente já está acostumado a fazer na universidade, né? Vocês sabem que a Universidade de São Paulo ela é responsável por cerca de 28% de toda a publicação brasileira. Então, quer dizer, uma única universidade é responsável por quase 1/3 de toda a publicação científica. Isso é muito relevante. Só que nós não somos tudo isso pensando em termos de mundo quando a gente vai falar de propriedade industrial. No caso, hoje nós vamos falar de patentes, né? Como o professor apresentou, eu estou na agência, eu nem sabia o que era patente quando eu cheguei lá em 2001, né? E é muito interessante, eu brinco que é uma área que você ama ou odeia. Eu estou na primeira parte, claro, como vocês todos que é uma pesquisa, tem muitos desafios, muitos problemas no dia a dia, mas eu acredito que é uma forma de valorizar esse nosso trabalho científico, né? Então, a agência é o órgão da reitoria. Essa é a organização dela, eu atuo no setor de propriedade intelectual, então a gente cuida das proteções por marcas, patentes, registros de software, desenvolvidas no âmbito da USP ou em parceria. Tá? Então, esse aqui é o nosso setor. Por que a gente quer patentes na universidade pública? Por que uma universidade que é financiada com recursos públicos quer gerar patentes que vão ser oferecidas para empresas ou alunos que vão montar suas startups? Qual o intuito de tudo isso? Então, nós temos vários objetivos. Nós queremos estimular a pesquisa e desenvolvimento cada vez mais, permitir retorno financeiro, colaborar com o desenvolvimento tecnológico da humanidade, valorização da atividade científica e acesso da sociedade a todo esse conhecimento. Mas por que eu preciso usar patentes exatamente para chegar nisso? O paper já não me proporciona tudo isso? Nem tudo. Claro que quando nós publicamos alguma coisa, nós mostramos a autoria. Fui eu quem fiz, eu sou o criador. Isso é uma forma de garantir a criação, né, o direito autoral. Por outro lado, quando eu publico alguma coisa, eu não consigo impedir de alguém usar para fins mercadológicos ou, enfim, aplicação comercial o meu resultado de pesquisa. Né? E nem falar, não, ele pegou o meu processo, o meu método, utilizou, e eu fiquei a ver navios, nem citado eu fui. Então, a propriedade intelectual vai nos ajudar nessa defesa de direitos em relação à propriedade que você gerou. Tá? Tenho procurado, eu tive aqui, acho que em 2016, eu achei que era até ano passado, passou tão rápido, mas eu gostaria de dar uma invertida, porque às vezes a gente vê, a nossa palestra é de 1 hora, né, uma coisa muito curta, a Camila também correu para a gente dar conta, porque é muita coisa, né, para falar, que a gente gostaria de falar. Mas eu queria dar uma invertida. Nesses 10 primeiros minutos iniciais, eu queria que, para deixar vocês mais à vontade, porque depois nós vamos pegar a redação e tudo mais, sobre o tema patentes, acho que é uma coisa muito atual, né? Eu brinco que agora até na televisão, nos programas infantis, a gente ouve a palavra patente, mesmo que seja torta, equivocada, mas está lá. Né? No jornal, desde do mais conhecido até na TV a cabo, existe. Você vai ouvir inovação, patentes. Então, isso gera muitas dúvidas, né? E eu queria dar esses 10 minutos para alguns, não vão ser todos, para qualquer pergunta. Lógico que eu não sei se você saber responder todas, mas, é claro, para a gente trocar essas informações, porque senão acaba a nossa palestra. Fala, poxa, eu vim exatamente a perguntar tal coisa e eu não tive oportunidade. Então, uma forma da gente até ver como é que vocês estão. Se alguém tiver alguma questão sobre patentes, formato de patente, proteção. Não? Todo mundo é expert aqui no assunto? Ou tem alguma questão que veio assim, olha, eu já vim com essa pergunta no bolso, não? Normalmente a gente tem. Mesmo que possa parecer assim, poxa, todo mundo já sabe isso. Não, é exatamente para a gente discutir. Por favor. Ó, posso começar por ele? Dá licença, só para...
Meu nome é Cristiano, eu faço engenharia da computação e minha pergunta é, em termos de valor mesmo, qual é o quanto de patente ou quanto é gerado de dinheiro mesmo dentro da USP e quanto isso custa, né, dentro do todo, o quanto é realmente rentável? Tá bom. Ótima pergunta, obrigada. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Então, nós estamos numa universidade pública, nós sabemos que nós não vamos alimentar a universidade com recursos provenientes de patentes, então, ou de propriedade intelectual, de registro de softwares, de marcas e assim por diante. Mas é claro que a gente quer ajudar a alimentar o ciclo de pesquisa. Então, à medida que você gera uma pesquisa, gerou um produto, um serviço, a sociedade usa, a universidade é reconhecida por isso, a universidade, departamento, unidade e os inventores são estimulados, eles recebem percentuais definidos pela lei de inovação. Hoje, na universidade, 30% de tudo que ela recebe vai para os seus inventores. Aí tem uma outra divisão, desculpa, eu não vou saber de cabeça, mas está no nosso site da inovação, então X% unidade, X% departamento e assim por diante. Então, a ideia é esse estímulo às pesquisas. Quanto custa isso para a universidade? Bom, a universidade tem o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é a agência, né, USP, e nós temos um orçamento anual. No caso da área de patentes, eu estou falando pelo setor que eu cuido, a gente tem contratação de escritório especializado para redação, busca, elaboração e redação, e a gente tem as taxas do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão que analisa e tal. Então, esse orçamento, eu estou estimando, no ano, a universidade gasta mais ou menos uns R$500 mil. Estou colocando, vai variar, né? Mais ou menos isso, de taxas do INPI. E a gente só terceiriza essa primeira parte. O resto, acompanhamento, gestão, cumprimento de exigência, a equipe interna quem faz, a gente não paga escritório. É isso. Quanto que a gente recebe? Meu colega Alexandre e os colegas aqui do Polo, que cuidam dessa parte. Deixa eu resgatar até o final para você, eu pego no meu e-mail o último valor que ele mandou para o Formic, para os formulários, mas o que eu posso dizer é o seguinte: acho que a gente arrecadou 4 vezes mais do que a gente gastou. Estou falando pensando em PI, tá? Então, assim, pensando no que veio e que nós investimos, a gente seria um saldo positivo. Mas eu acho que é complicado falar a questão de valores pelo seguinte: a universidade ela deseja também contribuir para pesquisas, por exemplo, de doenças negligenciadas. Então, a gente sabe, doenças de Chagas, malária e outras. Então, as grandes empresas, normalmente, elas não têm interesse em desenvolver um produto para aquela área pelo público-alvo, que são os países em desenvolvimento, ou, enfim, né, chamado terceiro mundo e assim por diante. Então, a USP pode. Nós temos patentes que podem ser licenciadas gratuitamente. Então, qual que é o custo? Qual que é o ganho? Eu não estou medindo em termos financeiros que entrou para a universidade, mas nós podemos medir a partir dos benefícios causados para a sociedade. Então, a USP licencia, por exemplo, de forma gratuita para o Instituto Butantan, a Farmanguinhos, que pode produzir e vai disponibilizar pela rede pública para toda a população. Então, é uma patente da universidade, a universidade não vai receber dinheiro, né, retorno financeiro em espécie por isso, mas a gente contribuiu para a melhoria, por exemplo, de saúde pública. E isso é um grande ganho, e eu acho que está dentro do papel da universidade. Tá? Então, o vale a pena, o quanto custa, o quanto é um pouco relativo, a gente tem que pensar mais do que em termos financeiros. Tá? Pois não. Olha, 2 perguntas. Uma, desde a criação da agência de inovação da USP, vocês sentiram um crescimento significativo com relação à procura de patentes, né? E outra, eu gostaria que você falasse a respeito do cenário mundial, onde o Brasil está, legal. Quem produz mais. Tá bom. Então, ótima pergunta também. No final, nós temos alguns gráficos com alguns números, né? Então, o nosso cenário é bem interessante, só para o contexto. A USP ela já tem um grupo que cuidava de patentes desde a década de 1980. Então, o primeiro grupo é de 1986, antigo GAD. Depois, em 2004, o Brasil passou a ter uma lei de inovação. E com a lei de inovação é que falou, olha, as instituições precisam ter um núcleo de inovação tecnológica. Aí as universidades começaram a se organizar. No nosso caso, a agência formada com portaria e resolução desde 2005. E, sim,
o interesse tem aumentado. Quando eu cheguei, para vocês terem ideia, em 2001, né, nós tínhamos, 8 patentes ano. Hoje, nosso maior número já passou de 100. Isso é muito? Não, isso é pouco. Mas tem que ser 1.000, 2.000? Não, não tem que ser. Né? Nós só podemos proteger, vocês vão ver, o que atende aos requisitos legais e o que a universidade, o pesquisador, entende como viável. Não é simplesmente, tem que gerar tudo, tem que virar patente. Então, não é esse o intuito. Então, tem sim. Eu dizer que a década de 80 foi a década da engenharia. De 90 para cá, de 1990 para cá, o que nós temos é biotech. E aí eu estou falando de várias áreas, desde kits diagnósticos enfim, vacinas, enfim, tudo mais. Por quê? A gente vê o exponencial de crescimento. Por que essa diferença também de perfil? Porque a nossa lei de propriedade industrial é de 1996. Antes dessa data, no Brasil não era permitido proteção de fármaco, composição farmacêutica, química, têxtil, a gente tinha limitações. Quando a legislação mudou, aí sim, tanto que nosso primeiro pedido de patente em biotech, que é uma vacina, um vetor X, foi de 99. Por que tudo isso? Nós não tínhamos pesquisa? Sim, mas a lei não permitia. Então, cresceu muito, tem a ver com o cenário mundial. Hoje, vocês sabem, a longevidade das pessoas, de vida das pessoas tem só aumentado, felizmente. Isso requer melhoria de qualidade de vida, cura de doenças chamadas terceira idade. Então, tudo isso contribui para crescimento na área de biotech. Em números absolutos, a área da engenharia ainda é a que mais procura patentes pela característica da criação, da natureza de pesquisa. Mas eu posso afirmar que saúde, envolvendo biotech, cuidados pessoais, é o que tem maior crescimento, é realmente significativo. Qual que era a outra mesmo, perdão? Vamos lá. Cenário mundial. Uma coisa interessante. No Brasil, as nossas chamadas cabeças pensantes estão na academia. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. No ranking de patentes, de maior depositante de patentes no Brasil, nós temos lá a Petrobras e depois nós temos as universidades. USP, Unicamp, o FMG, o FRJ e assim vai. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem... isso é dado de uns 3 anos, mas é rotineiro, tá? Costuma ser esse mesmo perfil. Os primeiros lugares todos de indústria, Monsanto, e assim vai. Em 10º lugar que apareceu uma universidade. Por quê? Porque a maioria dos mestres, doutores, realizam pesquisa na indústria. E aqui no Brasil, a gente sabe que o maior volume de pesquisa é gerado pela academia. Então, nesse sentido, aí não casa, não bate o nosso número de 28% de publicações versus ao nosso número de patentes, que é bem menor nesse sentido, né? Então, ontem saiu uma notícia que no Brasil nós temos, em média, 35 mil depósitos de patentes por ano, sendo que a maioria é de externo. Então, pessoas que moram no exterior, contratam um procurador aqui e depositam. Né? E a China está com 1,5 milhão, se não me falha a memória. Então, quer dizer, aí o NPE fala, tem alguma coisa errada com esses números. Né? Tudo bem que lá tem muito mais gente que aqui, mas, enfim, a proporção continua desigual. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a crescer. Melhorou muito, gente, de verdade. Hoje, como eu mencionei, eu era aluna de mestrado quando eu vim, eu não sabia o que era patente. Hoje, a gente tem disciplina na graduação, disciplinas que falam disso na graduação, na pós, em outros cursos. Isso é muito interessante. Então, o contato está sendo bem mais anterior, professor. Então, eu acho que no futuro, né, porque tudo isso é ação e reação. Então, as consequências de todo esse trabalho, discussão nós vamos sentir daqui a uns 10 anos. Essa é a minha percepção. Professora, muito boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é um pouco polêmica. Opa, vamos lá. O que a senhora acha sobre a ameaça de quebra de patentes pelo governo em relação, por exemplo, a retrovirais? Legal. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Doutora Camila, que é da área de saúde. Ui, que medo, né? Mas vamos lá. Eu vou contar só um exemplinho aqui para vocês. Então, vamos lá. Agora todo mundo vai ficar craque em patentes, tá? Então, o termo é licença compulsória, vulgo quebra de patente, tá? Então, vocês são craques agora, licença compulsória. Então, veja, nós vamos falar dos
requisitos legais exigidos para eu ter uma patente. Vocês vão ver que não se mede mérito. Diferente quando eu mando o meu trabalho para um assessor da revista, que ele vai olhar se realmente a minha pesquisa está completa, como é que eu testei num pH 4,5, como é que eu estou afirmando que em 5 também funciona, ele vai olhar tudo isso. Em patentes não é esse o tipo de análise que eles vão fazer, que o examinador do ANP vai fazer. Então, o que acontece? A patente, ela quer dar direito a quem criou alguma coisa. Fantástico. Só que esse direito ele não pode ser absoluto, que possa causar prejuízo ao público, ao setor público, por exemplo. Então, no Brasil, nós já tivemos, né, em 2008, foi o caso do coquetel, né, dos antivirais lá para tratar o HIV e tudo mais, a AIDS, né? Então, o que aconteceu? O Brasil, ele é ainda, né? Doutora Camila me corrige, o Brasil ainda é exemplo de tratamento para AIDS, nós somos referência, né? Então, em termos públicos. Então, o que acontece? Tínhamos lá um coquetel com X antivirais, né? E um deles era um patenteado, na época, pela Merck, né? Acho que isso saiu muito mesmo na mídia. E aí o Brasil falou, opa, peraí, aquela empresa que tinha patente desse antiviral estava cobrando um preço acima do que ela estava cobrando de outro território. Aí, como eu disse, patente é para garantir direitos de quem desenvolveu ou para quem ela licencia. E existe um órgão para controlar isso. Existe a OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, os países que fazem parte desse sistema de propriedade intelectual, eles vão, batem na porta e falam, olha, isso está errado. Não pode, olha, está acontecendo isso, eu vou, então, quebrar a patente da Merck. Como é que se faz isso? O Brasil contratou uma empresa indiana que iria produzir aquele medicamento patenteado, ele iria pagar a Merck, mas não naquele valor que ela estava cobrando. Então, e, ao mesmo tempo, aquela indústria da Índia não poderia produzir à vontade, porque senão desrespeitaria a patente da Merck, só com aquele fim de licença compulsória. Então, por que eu dei esse exemplo? A patente me dá direitos, mas eles não são absolutos. Existe um limiar para isso. Então, na universidade, a gente tem um paradigma. Poxa, essa universidade é pública. Por que nós vamos querer licenciar para uma empresa e para as pessoas pagarem por isso? Estratégia, a universidade definiu que ela quer ter propriedade industrial, ela está na linha do mundo, vamos dizer assim, não estamos fazendo nada fora da curva. Por outro lado, infelizmente, nós temos vários casos de pesquisadores que vão a congresso, apresentam, contam tudo, depois descobrem que alguém entrou com pedido com o resultado do seu trabalho. Então, quer dizer, não é isso também que a gente quer. Então, é uma linha... A legislação existe em nosso favor. Agora, como nós vamos usá-la, é questão de bom senso de cada um. E, né, no caso da Universidade de São Paulo, a gente tem um intuito de contribuir para a sociedade. Então, não é questão de ser contra ou ser a favor. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso para a utilização. E, claro, se alguém abusa, tem ferramentas legais, como você falou, de quebra de patentes, de licença compulsória, para obrigar. No caso desse, a empresa voltou atrás, e aí voltou ao preço normal naquela época, e deu tudo certo. Mas o Estado pode, então, está na lei, não sei se é o 68, enfim, X, o artigo da lei que define em que casos que a gente pode pedir licença compulsória. Não sei se respondeu mais ou menos. Não é, senão a gente não vai ter tempo para falar, né? Só a gente, depois a gente pode perguntar mais. É só para esquentar a nossa conversa. Eu não entendi. Pois não. Professora, boa tarde. Boa tarde. Só estava falando a respeito dos depósitos de patente. Se eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no Brasil, só que, às vezes, o meu público-alvo que vai atingir essa minha pesquisa, seja o público lá da Ásia, por exemplo, que sofre com terremotos, maremotos, eu preciso depositar minha patente num local adequado. Às vezes, não necessariamente eu preciso correr atrás desse depósito aqui no Brasil. Então, como proceder a questão de um público nos Estados Unidos, público na Europa, a respeito desse depósito? Se vocês me permitirem, se a gente puder já ouvir as outras duas perguntas, aí a gente, para ganhar isso, tá? Então, olha,
tem uma apresentação, nós vamos falar sobre tudo isso, mas é uma forma da gente até saber quais as possíveis dúvidas. Boa tarde, professora. Minha pergunta é, em quanto tempo demora a patentear um? Tá joia. Boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é, quando o pesquisador deposita a patente e ela é publicada, né, após um tempo, ele pode considerar que ele tem uma patente ou só após sair a carta patente? Ótimas perguntas, muito obrigada. Vamos tocar o nosso barquinho aqui. Então, vamos lá. Falando, tudo que vocês perguntaram tem a ver com processamento de propriedade industrial. Quando eu peço uma patente, vocês vão ver a definição, eu estou pedindo para o governo do determinado território me dar um monopólio por um determinado período de tempo em que eu, ou alguém que eu dê o direito, faça uma licença, possa produzir e comercializar com exclusividade aquele produto ou serviço ou método e assim por diante. Isso é o que a patente me oferece. Para eu conseguir esses direitos, eu tenho que depositar no território que eu desejo ter direitos e eu tenho que ter um procurador domiciliado naquele território. Então, no caso da USP, a gente sempre pede patente, começamos pelo nosso território, que é o Brasil. Por quê? Nós temos uma estrutura, fica mais fácil para nós, mais econômico para nós, e depois a lei me dá 12 meses para eu definir se eu vou querer proteção em outros territórios. Como você falou, se eu estou falando de um kit diagnóstico para uma doença que é comum na Ásia, faz sentido que eu proteja naquele território. Por outro lado, se nós estamos falando, uma composição alimentícia à base de carne bovina, nós não vamos patentear isso na Índia, porque lá, vocês sabem, ninguém come carne bovina, né? Então, aí vem a estratégia, todas as empresas definem estrategicamente onde e como e por que patentear. Então, sim, você tem que definir, depois a gente fala um pouquinho dos custos e dos outros prazos, tá? Quando eu deposito uma patente, eu tenho um pedido depositado. Isso no NPI, que é o Instituto Nacional de Patente Industrial aqui no Brasil, ele fica em sigilo, como você mencionou, por 18 meses. Por quê? É o tempo para eu decidir se eu vou entrar em outros países. Se o NPI publicar antes, ele quebra a minha novidade. Tá? Então, a gente fala que ele fica deitado em berço esplêndido nesses 18 meses e depois é que vai para a pilha do examinador. Essa notícia que eu falei ontem, que o NPI falou dos nossos números, também dizia o seguinte, que o NPI está diminuindo nesses 2 anos cerca de 80% do seu backlog. Eu não vou dizer que é 80%, mas que eles estão trabalhando mais, e nós também, vocês podem ter certeza. Por quê? Quando eu deposito, eu tenho expectativa do direito, então eu ainda não tenho a patente. Eu tenho pedido de patente ou patente requerida. Somente quando o examinador analisa o meu pedido e vê que eu atendi aqueles requisitos legais, bate o martelo, eu vou receber a concessão da patente, uma carta patente que me dá direito, 20 anos a contar do depósito e não da concessão, para eu usá-la. Quanto tempo está demorando? Em média, gente, 8, 10 anos. É tudo isso que o NPI tem demorado. Nos outros países, esse mesmo tempo, Estados Unidos, uns 4 anos. Mais rápido, que assim, confiável que eu conheça, Inglaterra. Eu conversei com a examinadora de lá, por isso que eu falei, a lei deles permite que, mesmo na fase de sigilo, o examinador já comece a analisar. A nossa não, só depois do sigilo. Lá, eles vão ter esse backlog como nós. Por quê? Porque esse backlog vem da onde? Estrutura deficiente do NPI. Poucos examinadores, volume crescendo, e não comportou, né? Para vocês entenderem, o NPI é uma autarquia federal, ele é autossustentável. Porém, com as taxas, com tudo que a gente paga. Porém, esse dinheiro todo vai para o cofre geral. E aí, para usar dinheiro público, vocês já sabem que a coisa não fica fácil. Então, tem concurso, até contratar um examinador, deixar ele apto, leva em média uns 3 anos. Então, vocês não é simples resolver backlog, tá? Mas, uma coisa bacana, no dia que eu deposito, eu já posso procurar interessados na minha tecnologia. Eu não preciso esperar esses 10 anos, tá? Acho que, em linhas gerais, é isso. Aí depois a gente vai se aprofundar mais. Certo, gente? Não quer dizer que agora não pode mais fazer pergunta, é só para a gente dar uma iniciada e vamos lá. Isso aqui é o cenário, acho que bate com um pouco o que eles perguntaram. Então, vejam, o Brasil não tinha lei de inovação. Interessante que as coisas estão mudando. O governo federal, gente, vocês lembram em 2016, aquela loucura toda, tivemos um impeachment. Antes do impeachment, você vê como a questão de inovação é relevante,
né, para o Brasil, foi assinado um novo decreto, né, de ciência, tecnologia. Então, vejam como isso está na pauta do governo. Não é algo só do Brasil, é em nível mundial, as pessoas estão falando mais sobre isso, né? E uma outra coisa, mudanças, desenvolvimento tecnológico. Eu sempre brinco que, na época dos nossos avós, eles casavam com fogão, com a geladeira, era uma coisa para a vida inteira, né? Hoje, não. Principalmente vocês, todo mundo que ama celular, de quanto em quanto tempo se troca de celular? Né? Antes, acho que o que a gente menos faz com o celular hoje é ligar para alguém. Né? Você faz tudo, menos ligar para as pessoas. Por quê? As pessoas gostam desse acesso à tecnologia. Mesmo que não precise, você deseja acessar aquela tecnologia. Então, essa busca por tecnologia também contribui para que a inovação avance, né? Que os processos para a inovação aconteçam. E, claro, a gente também fala de controle. Hoje, vocês veem, tem até um programa da UNP que se chama Patentes Verdes. Então, a procura pela manutenção do meio ambiente, respeito e tudo mais, cresceu muito. CETESB, Anvisa, todas essas agências regulatórias têm cobrado mais. Então, tanto que vocês, aqui no caso da universidade, a gente tem comitê de ética, a gente tem uma série de comitês que a gente precisa ficar atento para realizar a pesquisa. Então, tudo isso é uma forma de estimular as pessoas para buscar novas soluções, novos caminhos e atingir a inovação. Tá? Eu vou passar muito rapidinho, era só para dizer que, quando a universidade foi criada, ela não fazia pesquisa, os nossos professores ensinavam, formavam alguém. Com a criação da CNPq, CAPES, depois, na década de 60, da FAPESP, aí os nossos pesquisadores, e isso vale até para aluno de iniciação científica, né? Nós somos medidos agora. Você faz pesquisa? Quantos trabalhos você publicou? Qual o fator de impacto da revista que você publicou? Aí, olha, a dica da doutora Camila, tem que saber fazer essa revisão, essa análise dela, acho que contribui até mais. E aí, no começo desse século, vocês podem ver quantas patentes você tem. Na base do Lattes, todo mundo aqui conhece e preenche, tem um espaçozinho lá, propriedade intelectual gerada. A gente está falando de patente, de registro de software, tudo isso você pode incluir. Então, veja como a medida ganhou mais outros parâmetros, além de só publicação. Tá? E aí, claro, olha lá no final, quantos empregos a sua patente gerou. Como que a minha patente na universidade vai gerar emprego? Quando a gente licencia para uma empresa, ela vai precisar adequar a sua produção, contratando mais pessoas, ou readequando, realojando. Então, nessa hora, uma patente, uma propriedade intelectual gerada na universidade, contribuiu para o aumento do número de empregos, por exemplo. Tá? Então, veja que não é uma coisa distante da nossa realidade, embora quando a gente está lá fazendo nosso mestrado, doutorado, você não fica pensando o tempo todo, nossa, estou contribuindo quanto mesmo para a sociedade? Não é uma questão diária do pesquisador, né? Mas estamos contribuindo, sim. E aí a gente vê o seguinte, ó, isso é uma coisa bem bacana. Em patente, a gente não está falando só de ideias. Nós não patenteamos ideias. Nenhum lugar do mundo patenteia ideia. Nós patenteamos a concretização de uma ideia. Tudo começa com ela. Mas, até virar patente, tem um caminho. Por exemplo, aqui, a gente tem milhares de ideias, né? Todo dia, desde como não perder chave de casa, enfim, meu projeto de pós-doutorado, qual vai ser o tema, tudo. Só que, da ideia até prova de princípios, tem um grande funil. Tem coisas que você já aborta no início, outras você começa, fala, não, fiz levantamento bibliográfico, nossa, já tem muita coisa, não vou repetir. Até que você define o que você vai estudar e começa a fazer prova de princípios. Mas veja que, da ideia até prova de princípios, o funil já tirou muita coisa, né? Está caindo. Finalmente, quando você faz seu trabalho, você vai selecionando, a gente chama de protótipo, mas, enfim, os seus resultados, os ensaios que você fez, você também já partiu de vários testes iniciais. Você foi, isso não mede, isso não é bom, essa forma que eu estou usando, esse método. Você foi selecionando a metodologia até chegar, de fato, no que você queria. Finalmente, você chega no produto. Olha a escala. A gente partiu de milhões de ideias, para um produto, olha a proporção, né? 10 a primeira. Então, isso é bem pouco. E aí, garantia de produto vai chegar no mercado? Não, também. Esse produto eu já posso, então, pedir uma patente. Tem que estar pronto? Não. Eu não tenho que ter chegado no grande finale para pedir patente.
Mas eu posso patentear a ideia? Não, também. Acabei de mencionar que a gente não patenteia a ideia. Então, quando que a gente faz patente? Quando eu consigo descrever a minha invenção de forma que um técnico no assunto a reproduza. Eu não sou obrigada a mostrar o melhor resultado, mas eu tenho que mostrar que aquilo é execuível. Tá? Então, por que eu estou comentando isso? Na universidade, a gente tem um dilema: preciso defender, preciso publicar, preciso ir ao congresso apresentar o meu pôster. Como é que eu faço? Nós vamos ver como lida com essa questão de tempo. Tá? E, finalmente, chegar ao mercado. Será que o mercado está pronto para o meu produto? Tem interesse? Né? Isso, eu sempre dou o exemplo da dengue, que o professor da UFRJ ele tinha uma vacina para dengue, isso em 2004, e aí foi quando começou, né, endemia, depois epidemia, aquela loucura toda. E aí alguém perguntou, mas veja, o senhor já tem até um produto, né, tem uma vacina, por que o senhor não foi adiante, não continuou? Falou, olha, meu financiamento acabou, eu não consigo mais financiamento, eu tive que parar. Claro que agora não seria esse problema. Agora, eu digo, de uns anos para cá, ele conseguiria, com certeza, a linha de financiamento de pesquisa para continuar. Então, vocês vejam, ele tinha uma solução, mas, naquela hora, o mercado não precisava daquela solução. Então, inovação vai acontecer quando o nosso produto vai realmente para o mercado, quando a sociedade se beneficia daquele resultado. Tá bom? Então, só porque por isso que eu trouxe várias definições de inovação. A inovação, desculpa, gente, de forma resumida, é a exploração com sucesso das criações. Então, quando nós estamos desenvolvendo aqui na universidade, nós desenvolvemos conhecimento. Quando esse conhecimento passa a ser utilizado pela sociedade, pelas pessoas, aí a gente fala em inovação. Tá bom? Então, o fato de criar um robô é inovação? Ele pode ser novo, mas a inovação ainda não aconteceu. Conseguir que esse meu robô fosse utilizado, ou vendido, ou, enfim, comercializado, ou doado, enfim, as pessoas estão se beneficiando. A inovação aconteceu. Tá? Então, só para... A gente ouve muitas definições. Opa, vou dar uma pulada, gente, só para... Tá, então vamos lá. Eu falei, vocês podem ter notado que eu falei propriedade intelectual, falei propriedade industrial, né? O que está certo, o que está errado? Ambos. Então, o sistema de propriedade intelectual foi o sistema organizado, aí voltando à pergunta, desculpa, não sei seu nome, Adriano, né? E aí, isso é bom ou isso é ruim? Esse sistema, ele deseja valorizar o trabalho de um criador por um determinado tempo e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento tecnológico. O que o governo fala? Olha, você me conta tudo que você fez, deixa por escrito, todo mundo vai ter acesso para fins de pesquisa. Aí eu até queria mencionar, por favor, na pesquisa de vocês, coloquem mais uma base. As patentes, por favor, nós vamos ver a importância delas. Quando vocês forem fazer toda essa análise, gente, os documentos patentários, a WIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, divulgou um dado que 70% das publicações inéditas, você consegue, das informações inéditas, você consegue via banco de patentes. Então, usem. São bancos, porque você acessa uma patente, obrigatoriamente, principalmente as americanas, tem uma lista das outras todas que ele menciona de anterioridade. Então, é muito bacana e são muito importantes. Tá? Então, o papel da patente também é isso. Permitir que a sociedade tenha acesso ao que já foi feito para ninguém partir da roda. Você vai partir do ponto que alguém parou. Tá? Então, isso é uma contribuição também do sistema de patentes. E aí, esse sistema como um todo, ele está organizado. Como eu falei, tem a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a sede é em Genebra, na Suíça, e eles regulamentam, dão diretrizes, e os países assinam acordos multilaterais dizendo que tem reciprocidade dos direitos. Então, eu posso depositar uma patente aqui, ou nos Estados Unidos, que vai ter o mesmo tratamento. O examinador de lá vai olhar, e vice-versa, se alguém deposita patente de lá, aqui nesse território. Tá? Claro que os países têm liberdade para definir o que pode e o que não pode patentear. Aí, alguns países têm, por exemplo, patente de segundo uso, outros não têm. No Brasil, a gente não pode patentear ser vivo ou parte de ser vivo. Software, outros países até podem. Então, tem essas variações, mas tem um tratamento igualitário para quem assinou o acordo multilateral. Tá? Então, o sistema de propriedade é isso, ele quer assegurar ao proprietário, ao criador, os seus direitos. Tá? Mas também não vai limitar isso. E por que é propriedade intelectual ou industrial?
ambos. O sistema de propriedade intelectual ele é formado por um conjunto de leis de propriedade industrial, como o próprio nome diz, fins industriais. Então, a gente está falando de marcas, patentes, desenho industrial, repressão à concorrência desleal, segredo industrial, assim por diante. E tem também direito autoral. Então, quando a gente está falando de livro, de música, de software, não é patente. Nós estamos falando de direitos autorais e a gente tem como cuidar disso também. Então, todo esse conjunto forma o sistema de propriedade intelectual. O que é voltado a uso industrial chama-se propriedade industrial, tem uma lei específica. Tá bom? Sei que, eu não sei se tem advogado aqui, mas nosso intuito não é ficar falando de lei, mas nós somos guiados pela legislação. Tá? E aqui está nossa propriedade industrial, a lei que eu mencionei para vocês de 96, nós vamos falar sobre isso. Direito autoral, não dá tempo, infelizmente, a gente fala de todas essas formas, eu só tenho 10 minutos, então eu vou focar em patentes, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre outras coisas. Isso aqui é só para dizer como tudo começou. Vamos lá. Vou voltar só aqui mesmo, depois eu volto lá. Então, vamos lá. O que eu preciso para ter uma patente? Quais os requisitos legais? A lei exige que eu atenda ao requisito de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Novidade é ser novo em nível mundial. Aí, como é que é seu nome? Desculpe. Oi? Felipe, e aí casando com a pergunta do Felipe. Vocês lembram que eu mencionei que a gente pode depositar uma patente aqui em outros territórios também, que eu tenho prazo para fazer isso? Então, tá. A proteção dada pela patente vale num território onde eu pedi proteção. No entanto, novidade é em nível mundial. Então, se o Felipe foi lá num congresso, lá na Ásia, e viu alguém apresentando alguma coisa, falar, no Brasil não tem isso, vou depositar a patente lá. Ele vai atender o requisito de novidade? Não vai, porque novidade é analisada em nível mundial. Tanto o examinador do NPI ele faz busca, ele varre o mundo para ter certeza que não tem nada igual àquilo. Outro requisito, além de novidade, atividade inventiva. Atividade inventiva é o mais subjetivo. Eu tenho que mostrar para esse examinador do NPI que a nossa invenção não é dedutível. O que quer dizer isso? Que a partir de tudo que já foi publicado, divulgado, a lei fala, um técnico no assunto não vai ser capaz de chegar de maneira óbvia à minha invenção. Esse é o maior desafio. Por quê? O que pode ser óbvio para mim pode não ser para outra pessoa. Quem é esse examinador? Ele é alguém que tem um conhecimento, normalmente eles têm mestrado, doutorado, mas não é um expert no assunto como o inventor é. Então, dizer que é óbvio é muito fácil. Falar, não, já você estudou a influência de tal coisa para gerar esse produto. É dedutível. Não, não é. Teve uma série de definições, de estudos, para você realmente definir que aquilo ia funcionar, que ia dar certo. Aí você tem que defender tecnicamente a sua invenção para mostrar, evidenciar que ela não é óbvia, dedutível para um técnico no assunto. Isso é a atividade inventiva. E a aplicação industrial, essa é mais tranquila. Eu não posso patentear uma obra de arte, porque ela é única, né? Eu não vou colocar em escala industrial. Eu posso patentear produto, processo, método, que eu tenho reprodutibilidade. Posso fazer quantas vezes for que eu chego no mesmo resultado. Bacana? E aí, diferenças. Nós temos aqui duas formas de patentes diferentes, duas naturezas. Patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Patente de invenção, um objeto, um processo, um produto que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Modelo de utilidade, um melhoramento em cima de uma invenção, de uma criação existente, seja ela patenteada ou não. Então, o telefone é o exemplo clássico, né? O Graham Bell conseguiu uma patente do primeiro telefone, alguém melhorou esse telefone, criando um dispositivo em que pudesse falar e ouvir separadamente, porque nesse primeiro é uma única peça. Então, você tinha que falar, parar para ouvir. Aqui não, você pode ao mesmo tempo fazer isso, né? Então, essa melhoria funcional, ele conseguiu proteger por patente de modelo de utilidade, uma vez que o telefone já existia, tá bom? Então, vale 15 anos e patente 20. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, é tudo que a lei não deixa patentear, mesmo que seja novo. Então, ser vivo, parte de ser vivo, descobertas, teorias matemáticas, método de tratamento, método diagnóstico. Pessoal que trabalha com kits, com sensores, a gente tem vários casos aqui.
nós podemos patentear um kit diagnóstico. Nós não podemos patentear é o conceito. Vou diagnosticar, vou ver se alguém tem cárie olhando o dente, se tem um pontinho preto. Isso é método diagnóstico em vivo. A lei não deixa. Eu gerei um kit para identificar a cárie. Tem lá vou colher uma substância, vai ter uma reação. Se atender os requisitos legais, aí sim eu posso patentear. Tá? Então, cuidado com isso. E aí, perdão, vou ter que voltar um pouquinho. Esse aqui é o exemplo clássico. Professor Valtencir, eu estava olhando ontem, eu vi aqui em 2016, né? Parecia que faz tão pouco tempo, mas não. Muito mesmo. Então, esse livro aqui foi feito por um aluno aqui de São Carlos e é muito interessante. Esse aqui é o anti-exemplo, né? Esse livro, muitas pessoas aqui acho que já viram, já folhearam ele, né? Veja, é para vocês verem que patente não é uma ferramenta avaliada por mérito. O examinador realmente não olha se ela vale muito, se ela vale pouco. Imagina, eu não sei quanto vocês gostam de cobra, ou se alguém coleciona, ou tem para passear no final de semana, mas alguém teve a brilhante ideia e fez essa coleira de cobra que foi patenteada. Tá? Detalhe, ela tá o número dela ali, não é brasileira, né? Mas ele conseguiu uma patente. Então, veja, alguém gastou tempo e dinheiro. Para quem que ele vai licenciar isso mesmo? Como ele vai impedir que um terceiro utilize? Tá? Então, esse é só um exemplo para mostrar. Não é isso que a Universidade de São Paulo faz. Eu sei que não é isso que a gente faz nos nossos laboratórios, graças a Deus, né? Nada contra. Nem o pessoal do Butantan ia usar, né? Eu brinco porque... Né, de verdade. Então, veja, aqui na universidade, nós temos existe a possibilidade de proteção. Vamos usar o bom senso. Então, tanto que a universidade, para patentear, ela vê se tem viabilidade legal, econômica, social, porque a gente não vai patentear só para ter mais um documento. Não é esse o intuito, tá bom? Então, graças a Deus, não é isso que a gente faz aqui na universidade. Professor, tenho mais 1 minuto, pelo menos? Opa, só para... Agora eu vou dar uma pulada. Tá? Então, vamos lá. A professora aqui também perguntou, acho que ali também. Então, depositei o pedido no NPI, eles vão olhar e fica lá como pedido de patente. Eu recebo um número, BR 10/2019, o número de controle. Então, esse número não muda. Você pode pôr no seu Lattes, que é um pedido de patente, tá bom? Quando ele for analisado, aí lá no final desse ciclo é que ele vai virar uma patente concedida. Aí ela perguntou, o fato de ser publicado já virou patente? Não, é uma das fases do processo. Então, veja, entrei com pedido ontem, vai. Tem 30 dias, eles vão olhar se está no formato adequado, se não falta nenhum documento. Só isso, é só estrutural. Se estiver ok, maravilha, vamos publicar na revista da propriedade industrial. O NPI não manda cartinha para nós. A gente tem um software de gerenciamento, toda semana a gente olha para ver o que saiu das patentes da USP. Aí lá diz, ok, recebemos seu pedido, a estrutura está legal, aí sai um código. Aí o pedido vai ficar em sigilo, deitado em berço esplêndido, até ir para a pilha do NPI, que é diretorias diferentes, farma, biotec, engenharia, mecânica, metalurgia, vai para a pilha e ele é analisado em ordem cronológica. Feita essa análise, o NPI pode fazer um exame técnico dizendo assim, olha, eu encontrei tais documentos, e aí pode ser artigo, pôster, entrevista no jornal, que quebra a sua novidade. Aí eu vou aproveitar uma questão de estado da arte, estado da técnica. Em patentes, faz parte do estado da técnica ou estado da arte, tudo que foi divulgado antes do depósito do seu pedido, tudo que já era conhecido antes da data em que você está fazendo, apresentando a sua tecnologia, tá bom? Então, o NPI vai olhar se realmente atende a novidade, se alguém já não publicou, não divulgou, pode ser patenteado ou não, tudo quebra. Se você for na Rádio USP e der uma entrevista, isso quebra a novidade. TCC de aluno quebra a novidade? Depende. Qualificação não, o NPI não está considerando. Defesa, se for aberta, sim. Hoje a universidade, desde o ano passado, permite defesa fechada. Então, tem que pedir na unidade para garantir que aquele ato de defender seu doutorado, seu mestrado, não quebrou novidade. Tá? Então, peçam ata de defesa fechada para garantir, senão não adianta. Tá? O que mais? TCC de aluno, como eu mencionei, se for as portas fechadas, o professor e seus alunos, não. Gosto de fazer vários pôsteres nos corredores da unidade. Quebra. Tá? Então, cuidado, que para patente e divulgação é um tiro no pé. Existe o período de graça. Defendi hoje, tem 12 meses que a lei nos concede, não confunda com os 12 meses para entrar em outro país, tá? Não é isso, não.
da minha primeira divulgação sobre a matéria que eu quero proteger por patentes, eu tenho 12 meses, chamado período de graça, para entrar com um pedido no NPI. 12 meses e um dia, não dá mais. Isso em todos os países? Não. Brasil tem, Estados Unidos tem, Canadá tem, Europa não tem. Então, se eu defender minha tese hoje e for uma sessão pública aberta, eu não consigo mais pedir patente, por exemplo, no território europeu. Tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Depositei o pedido hoje, amanhã eu posso divulgar à vontade. Tá? Só o inverso que é prejudicial. Maravilha. Aí, o examinador convenceu o examinador que atende aos requisitos legais, novidade, preservamento de aplicação industrial, ele vai conceder. Se ele indeferir, nós ainda podemos entrar com recurso. Tudo isso tem prazo legal, tá? Não é assim, para responder são 90 dias, para entrar com recurso são 60. A gestão envolve pagar anuidade, você não pode perder nenhum prazo, então, a equipe interna que faz isso. Então, vejam que não é só colocar um documento e você tem patente. Tem todo um tratamento até a concessão, tá? E a última coisa que eu vim aqui, na verdade, para falar disso, né, gente? Como eles mencionaram, vai ficar disponível a apresentação. Isso aqui são algumas diferenças de um documento, de um artigo científico, de um relatório de patente. Então, a gente começa pelos leitores. Quem lê os artigos de vocês são seus pares. Então, a forma, a linguagem adotada, você já sabe que quem vai receber sabe do que se trata. Em patentes, embora o examinador seja alguém de áreas afins, de formação de área afim, ele tenha capacidade de entendimento, ele não é o expert no assunto como você. Então, eu tenho que redigir de uma forma clara, suficiente, porque se ele entender que não dá para reproduzir a invenção, ele também indefere o meu pedido por insuficiência descritiva. Tá? Objetivos. Por que você faz um artigo? Tem uma lista, né? Eu quero mostrar os resultados do meu trabalho, mostrar quem é o autor. É uma forma de medida de carreira. Enfim, eu vou mostrar à sociedade o resultado da minha pesquisa. Em patentes também. Mas, por outro lado, você quer ter o monopólio por determinado tempo para somente você, ou licenciado, poder utilizar para fins comerciais aquela metodologia, aquela tecnologia. Estratégia. Aí tem as diferenças, né? Na universidade, tanto que vocês estão tendo um evento que fala exatamente de escrita de material científico, de produção, investigação científica, como fazer. Então, na universidade, a maior medida ainda é pelo número de artigos, de teses, isso é muito importante. A patente também ela é um termômetro agora, né? A CAPES está considerando, mas ela tem outras finalidades. A estratégia é impedir a ação da concorrência e assim por diante. E a estrutura? Vou dar exemplo só, alguns itens são parecidos, mas, por exemplo, resumo de paper. O seu orientador normalmente fala assim, olha, você coloca lá as condições principais que você testou, alguns resultados não aprofundados, mas normalmente tem, olha, eu verifiquei a interferência da temperatura nos resultados do extrato XYZ. Você conta e fala até como você fez, de forma mais sucinta, mas você fala. Resumo de patente. Não. Resumo de patente, você vai dizer qual é o problema, qual a solução que você deu e como você fez. Máximo 250 palavras, também 25 linhas, embora resumo também tenha esse limite, mas vocês vão ver que é diferente. Título de artigo, depende da área, mas, por favor, me corrija. Normalmente você quer evidenciar o que você conseguiu de diferente. Falar, eu estou estudando a influência da temperatura nos animais e nós vimos que, sei lá, eles vivem mais no deserto, aqui. Enfim, né? Patente não. Vocês vão fazer busca, vocês vão ver. Vocês vão achar milhares de títulos composição farmacêutica. Ué, mas como é que alguém patenteia uma coisa igual? O título é igual. Estratégia em patente não pode... Estratégia é, eu não preciso evidenciar o que eu estou protegendo. Por quê? Para dificultar que um possível concorrente possa chegar à minha patente e começar a usá-la de forma inadequada antes que eu tenha desenvolvido e esteja licenciado para alguém. Então, são estratégias diferentes, tá? Porque você não protege o título da patente, você vai proteger a sua invenção, e a descrição vai ao longo desse documento. E a última coisa, aí, por favor, eu gostaria muito, acho que é a parte mais importante, né? A gente está falando de divulgação científica, publicação e assim por diante. Quando eu brinco, se for tá em dúvida se você vai casar, você compra uma bicicleta, usa banco de patentes. Não sei se vou fazer doutorado, mestrado, usa banco de patentes.
para tudo na vida. Por quê, gente? Vocês vão economizar muito tempo. É uma linguagem diferente? Sim, por isso que eu falei, a estrutura dos documentos são distintas. Mas o número, o volume de informação que vocês vão ter acesso é muito grande e muito significativo. Você pode fazer busca por depositante, então as empresas ou os autores que vocês sabem que publicam naquela área, por palavra-chave. Então tem mecanismo, até no site da agência tem um tutorial que ensina a fazer busca. No site do NPI, eles criaram também um tutorial para fazer busca, mas em nível mundial, não só no Brasil. Hoje, alguns tradutores, é horrível, né? Tradução de internet, a gente sabe que é péssimo. Mas você pegando, por exemplo, Abstract, você acha um patente que está em chinês, com certeza, o tradutor do Google vai ser melhor que aquele documento em chinês, se você não sabe mandarim, como é o meu caso. Então, usem essas ferramentas, não deixem de usar base de patentes, busca em base de patentes antes de começar um projeto, ou mesmo quando você está numa situação que não sabe para onde vai. Meu Deus, não dá nada certo. E agora? Banco de patentes. Tá? Você não pode usar para fins comerciais, mas você pode usar para fins de pesquisa, o que está escrito lá. Então, pode ajudar. Bom, eu vou encerrar, que eu já estourei o tempo, o senhor desculpa, mas eu estou à disposição, espero ver vocês na agência USP e muito sucesso em tudo que vocês fizerem. Obrigada. Muito obrigado, Maria Aparecida.